com muita alegria que eu volto a conversar com vocês sobre histórias, o mundo mágico das histórias. Você que está pela primeira vez nos vendo e ouvindo, seja muito bem-vindo. E você que já é nosso amigo, que já nos conhece, também seja muito bem-vindos. Hoje eu tenho a alegria e o prazer de trazer para vocês uma convidada muito especial, Tassiana. É Maria Tassiana ou Tassiana Maria. Ela é formada em letras e é professora, educadora da Organização de Auxílio Fraterno, OAF do Recife. Mas não é uma professora, ela é diferenciada, é uma professora muito diferenciada, porque além das aulas maravilhosas que ela dá, ela conta histórias, ela é uma apaixonada por livros, ela que toma conta da biblioteca da UAF do Recife, e nós estamos aqui na sala dela, na biblioteca, que ela toma conta com tanto carinho. Mas ela vai se apresentar e vai dizer a vocês como é isso de contar histórias e de sentir como as crianças recebem essas histórias. Tudo bom, Tassiana? Tudo bom, Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que é para você as histórias? Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar nesse programa maravilhoso e dizer que é um prazer poder contribuir com esse momento tão importante que é esse mundo mágico das histórias. Para mim é um prazer contar histórias. No começo eu não gostava, né? Mas com a prática eu fui gostando, fui aprendendo a lidar com esse mundo mágico das histórias e fui vendo que a partir daí eu podia contribuir com o meu trabalho também para a formação das crianças. Quanto mais elas ouviam histórias, mais elas queriam ler, mais elas queriam contar. Isso foi se tornando uma coisa agradável e prazerosa. Ô, Tassiana, é diferente a professora que só dá as suas aulas e a professora que conta histórias? É diferente? Com certeza é diferente. Porque sempre que eu conto uma história, e quando eu vou falar algum assunto na aula, que alguma criança remete a uma história que lembrou, que ouviu, quer contar também, tem sempre uma experiência. Às vezes eu estou dando aula de gramática e uma criança traz uma frase do livro, que ouviu na história, que leu o livro. É muito interessante isso. Né? E você, eu sei que você incentiva muito a leitura, e aqui na biblioteca já teve o leitor nota 10. Foi. Como é que era o leitor nota 10? O leitor nota 10 era uma grande conquista aqui na nossa biblioteca. Porque as crianças elas vinham aqui, escolhiam livros, levavam para casa e podiam ler o livro que quisessem. Depois elas faziam um resumo desse livro e elas concorriam ao prêmio, que era o prêmio Leitor Nota 10. Aqueles que mais, os 3 primeiros colocados, eles ganhariam um livro de sua escolha. Então isso foi um sucesso durante mais ou menos uns 10 anos, nós tivemos esse projeto, que foi maravilhoso. Foi uma pena, não foi ter Uma pena ter terminado. terminado. Eles adoravam, eles procuravam, eles faziam questão de participar do Leitor Nota 10. Era muito gratificante ver o entusiasmo deles aqui na biblioteca, trazendo para a Tassiana, eu li esse, eu li aquele. É uma pena que nós não pudéssemos, a instituição não pudesse continuar com esse projeto do Leitor Nota 10. E Tassiana, realmente, no início, ela era muito tímida para contar histórias. Mas hoje, ela conta de uma maneira muito legal, ela já fica completamente à vontade, ela já domina o público. Então, Tassiana, ela é uma excelente contadora de histórias. Não quer contar uma história para a gente? Posso sim. Não sou tão boa quanto ela está dizendo, mas posso Com tentar. certeza. Já que estamos na época junina, estamos nos aproximando do São João, eu trouxe uma história que eu ouvia quando eu era criança. Que a minha mãe gostava muito de quadrilha e eu não gostava de dançar quadrilha. Então ela contava essa história para me animar a participar das festas juninas da escola. E a história é assim. Certa vez, em uma vila, todas as crianças estavam bem animadas. Elas queriam comemorar o São João. Então, a semana toda, elas prepararam a festa. Cada criança fazia uma coisa. Tinha aquela que fazia bandeirinhas, tinha aquela que fazia os balões, tinha aquela que preparava os fogos.
Cada criança se empolgava em participar de alguma forma. Durante toda a semana, elas ficaram fazendo esse preparativo. Mas as mães se responsabilizariam pelas comidas. Então, as crianças com as brincadeiras e as mães com as comidas. Todas as crianças estavam envolvidas. Quando faltava apenas um dia para a festa de São João, tudo estava pronto, tudo estava lindo. As crianças quase não dormiram de tanta alegria, de tanta ansiedade esperando chegar essa bendita festa de São João. Acontece que surgiu uma coisa inesperada. De repente, quando todos estavam acordando para pensar na festa de como seria divertida, quando olharam para cima, tudo tinha sumido. A festa de São João simplesmente sumiu. Sumiram os adereços, sumiram os enfeites, sumiu tudo, não tinha nada, a rua estava lisa, vazia, não tinha nada. E eles começaram a ficar preocupados. E agora, a festa de noite, como vamos fazer? Começaram então a investigação. Precisavam descobrir o misterioso sumiço do São João. Todas as crianças estavam envolvidas, apenas uma não estava lá. Era o Chiquinho. Chiquinho era um menino muito mal-humorado, muito birrento, que não gostava de brincar, não gostava de festa. Então, como ele sabia que todas as crianças da vila iam brincar e ele não, ele resolveu esconder tudo. Escondeu a festa. Porque pensava ele, se eu esconder, vai ter mais festa. Se eu esconder os adereços, ninguém vai querer brincar. Vai ficar todo mundo triste e ninguém vai brincar mais. Só que as crianças eram muito espertas. Elas saíram para investigar. Todas foram à procura dos adereços. Foram em todas as casas e depois descobriram que não estava em casa nenhuma. Por fim, uma criança chamada Mariazinha lembrou. Disse, ele tem um avô que mora num sítio escondido. Será que ele não escondeu lá na casa do avô dele? As crianças foram lá. E procuraram. Quando elas se encontraram, foi uma festa, foi uma alegria. Elas correram para dar tempo de preparar a festa. E foram e prepararam. Quando Francisco chegou, ele ficou preocupado. Como aquilo aconteceu? Ele tinha acabado com a festa e a festa estava pronta de novo. O que será que aconteceu? E aí Mariazinha chamou ele e disse, por que você fez isso conosco? Você estragou o nosso São João. Ele disse, não, é porque eu não queria brincar. Eu disse, mas por que São João é uma festa alegre, animada, divertida? Ele disse, é porque eu tenho medo dos fogos, eu tenho medo dos balões que queimam as florestas. Aí ela disse, mas não precisa ser assim. Os fogos não precisam fazer medo a ninguém. Os balões não precisam incendiar as florestas. Podemos fazer balões de enfeite. E aí ele foi descobrindo o verdadeiro sentido. Ela conseguiu uma roupa de matuto para ele, colocou nele e ficou feliz. E ela disse, se você gostar da festa, você vai brincar conosco. E nunca mais você vai atrapalhar o nosso São João. Se você não gostar, você pode ir embora e continuar sendo esse menino chato e mal-humorado de sempre. Só que o Chiquinho já estava gostando. Ele já estava animado com aquela roupa de matuto. E ele se animou e foi dançar quadrilha para garotada. E foi aí que ele aprendeu o verdadeiro sentido do São João, que é uma festa alegre e divertida. E as crianças desvendaram o misterioso sumiço do São João. Essa é uma história que eu aprendi quando criança, que a minha mãe contava para mim. Não falei a vocês, eu não falei que ela é excelente contadora de história. E, Tassiana, as crianças gostam de contar histórias? Bastante. Principalmente as crianças do turno da tarde, elas contam, às vezes não dá nem tempo dos educadores contarem, porque elas contam mesmo. As que não sabem ler, inventam histórias para contar. É muito Isso legal. é fantástico, não é? E você escreve? Eu sei que você é poetisa. Eu já escrevi algumas poesias, mas contos eu nunca escrevi, não. E que tal você se aventurar para escrever também de tantas as suas experiências? É uma boa ideia, pode ser. Deixar aqui esse desafio, não é? Para você. Ela escreve super bem. Ela tem uma sensibilidade. Sempre que nós precisamos de um escriba, de uma de alguma coisa especial, nós recorremos a Tassiana, porque ela realmente ela é maravilhosa. E de suas leituras, o que é que você gosta mais de ler? O Pequeno Príncipe. Todo que eu gosto de ler, mas O Pequeno Príncipe é o meu livro preferido. Todos os anos eu tenho que ler novamente, eu já li 10 vezes. Mas eu sempre gosto de ler o mesmo livro, porque além de ser um livro muito interessante, apesar de ter sido escrito para criança, traz muitas lições para os adultos. Eu lembro também, Tassiana, que uma vez Tassiana fez um trabalho com adolescentes sobre um livro de Mia Couto, o grande escritor português, que é de Moçambique. E era abençoado. Histórias abençoadas. Abençoadas. E Tassiana soube que o Mia Couto iria fazer uma palestra na Federal. Ela mobilizou céus e terras e levou os adolescentes para assistirem a Mia Couto. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência inacreditável, porque nem eles acreditavam que podiam conhecer um escritor vivo.
E eles diziam assim, todo escritor que a gente conhece já morreu. A gente ver um escritor e conversar com ele, aprender com ele, poder participar da palestra dele, foi assim uma coisa riquíssima. Conseguimos levar 20 adolescentes. Chegamos primeiro, conseguimos participar de perto, e alguns tiraram foto com ele, foi muito divertido, eles amaram. Foi uma experiência riquíssima. Eu soube até que uma das adolescentes falou para a professora da escola dela que tinha visto minha foto e ela colocou em dúvida. Mas se eu, que sou professora de português, não consegui chegar, como é que você conseguiu? E a gente disse, eu consegui, eu estava lá e eu participei da palestra com ele. Vejo a preocupação de Tassiana de trazer sempre o melhor da literatura para as crianças e para as adolescentes, que ela também dá aula para adolescentes. Então, ela está sempre cultuando, ela está sempre com essa preocupação de trazer o que tem de melhor na literatura. E ela consegue, junto com as crianças e os adolescentes, fazer com que eles gostem da leitura, que eles percebam a importância do que é ler. Então, isso em Tassiana é muito forte. Como ela é leitora, é uma excelente leitora, sempre vejo Tassiana com livro. Nos momentos de folga dela, ela sempre está na companhia de um amigo livro. Então, isso é espetacular. E essa sensação boa, esse gostar de ler, ela termina transmitindo, porque é uma verdade dela. Então, no momento que ela é leitora, no momento que ela gosta de ler, isso, de uma maneira bem natural, ela consegue passar para os adolescentes e para as crianças. Eu sei que quando tem contação é uma festa, não é, Tassiana? É verdade. É uma e festa. agora as crianças aprenderam a se caracterizar também. Tem umas que querem vir caracterizadas, tem outras que criam seus próprios fantoches para poder contar a história. É bem interessante. Está sempre evoluindo, está sempre crescendo. Então, é isso que o programa Mundo Mágico das Histórias quer trazer para vocês. A importância do contar, a importância do ouvir, a importância da leitura para a criança. Através dessa leitura, a criança aprende um novo vocabulário, a criação, a imaginação. Tassiana também fez um festival de poesia e as crianças faziam poesia também. Faziam. Não era uma semana de poesia, com o varal da poesia? Era semana literária, teve um concurso de poesia, elas tiveram oficina de poesia com Bernadette Bruto, e depois elas foram fazer suas próprias poesias. E aqui o nome da biblioteca aqui da UAF do Recife é Manuel Bandeira. E esse nome, ele foi escolhido por votação, você se lembra? Foi votação, todos, não só as crianças, adolescentes, mas também os funcionários, todos participaram dessa votação para escolher o nome da biblioteca. E eu lembro que Tassiana, várias vezes, levou os meninos aqui da UAF para a casa de Manuel Bandeira. Se lembra? No Espaço Pazaga. Não é? Espaço Pazaga, eles foram já. Eu me lembro também, Tassiana, que uma vez, em plena palestra, a curadora do espaço liberou a palavra se alguém queria fazer uma pergunta. E a menina, a aluna, perguntou se Manuel Bandeira era boca virgem. Porque ninguém falou que ele tinha esposa, que ele tinha namorada. Todo mundo sempre enaltecia esse lado dele como escritor. Né? E aí ela ficou curiosa, não foi fazendo isso, perguntou se ele era boca virgem. Imagine. Mas o importante é que eles sabem quem é Manuel Bandeira, a importância de Manuel Bandeira. Não é o nome da biblioteca, não é um nome assim, é um nome que não tem sentido para eles, faz sentido. Eles sabem da importância de Manuel Bandeira, principalmente para você queira falar dos livros, de tudo mais que você faz. É assim, eu gostaria de dizer para as pessoas que nos veem que a criança, por menor que ela seja, lê.
Às vezes ainda é um bebê, não sabe ler, não sabe falar, não sabe escrever. Mas se ela é acostumada a ouvir histórias, ela cresce com esse desejo de aprender. Eu tenho 2 sobrinhas de 2 anos e meio e todas as vezes que elas me veem, elas vêm com o livro na mão para eu contar a história para elas. Isso é maravilhoso. E eu conto histórias, elas prestam atenção. Quando elas gostam, elas me pedem para contar de novo. E um dia desses, semana passada, eu cheguei na casa da minha irmã e a minha sobrinha veio com um livrinho e disse assim, conta. E eu contei a história. Quando eu terminei de contar a história, que eu saí, fui para casa, minha irmã fotografou e me mandou. Ela sentada lendo o livro, falando, botando o dedinho no livro, assim, como se ela estivesse lendo a história. Eu achei aquilo fantástico. Ou seja, não, um pequeno leitor, ele se faz a partir do momento que você começa a ler. Assim como nós crescemos e aprendemos a ler e escrever, hoje pela leitura também se aprende. E é preciso que ensinemos. Mas ensinemos com amor. Não como, durante muito tempo, a leitura foi uma coisa obrigatória. As pessoas liam porque tinham que fazer uma prova, tinham que estudar, tinham que participar de alguma coisa na escola. Mas se nós colocarmos a leitura como também um lazer, como também um momento de lazer, vai ser uma coisa prazerosa. E as crianças precisam aprender a ler. E precisam gostar de ler. Porque nem todo mundo que sabe ler gosta de ler. Mas se nós incentivarmos as crianças, vamos ter certamente futuros leitores e muito mais conscientes e muito mais críticos do que os leitores atuais. É isso aí, Tassiana. Exatamente esse é o espírito do mundo mágico das histórias. Então, nós terminamos o programa de hoje. Eu deixo um beijo bem especial para as nossas crianças leitoras. Tassiana, venha mais vezes. Obrigada pelo convite. Volte muitas vezes para falar de suas atividades com as crianças da arte e com a leitura. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando. Muito obrigada e até o próximo programa. Agradecer também ao agora e o nosso amigo Alexandre Santos. Muito obrigada.